Seu cabelo cacheado me deixa louco, permanece ao teu lado, pra mim é pouco. Com você alguns meses, viram alguns segundos. Te quero pra vida toda, aproveitar cada minuto. Não sou bom em me declarar, eu te amo, é meu argumento. Palavras pra te descrever, existem tantos quanto o vento. Eu te abraço e sinto a batida do seu coração, que na minha mente vira um beat e eu lanço uma canção. E aí, que é o Beres, como é que vocês estão, rapaz? Trazendo mais um vídeo depois de muito tempo, que na verdade, falar pra você, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu meio que até esqueci como é que faz isso, né? Mas eu, enfim, depois de tanto tempo decidi voltar, né, trazer esse vídeo aqui pra vocês. É um vídeo, quase toda vez ultimamente eu tô falando isso, né, mas realmente é um vídeo diferente dos acostumados aqui no canal, né, que hoje, diferente de todos os outros vídeos que eu trouxe, eu vou analisar uma HQ de quadrinho, né, obviamente, né, HQ de quadrinho, mas eu falo assim, nacional, né, no caso a Nerdola Comics, né, ou Liga Nerdola, né, que é o canal, né, do pessoal que criou e tudo. E enfim, eu vou trazer esse vídeo para vocês, né. O último vídeo que eu trouxe foi da morte, desde a morte do Akira, né, que eu gravei o vídeo e tudo, né, vocês sabem como é que são. E avisando desde já, eu não programei roteiro nem nada, né, eu apenas coloquei ali alguns pontos específicos, né, e o resto eu vou no freestyle, como vocês estão ligados, né, eu sou meio que Nando Moura nesse sentido, né, eu não faço um roteirinho certinho para falar, não, eu meio que falo ali no improviso mesmo, com as ideias que na hora ali eu consigo elaborar, né. Mas ali eu pontuei algumas coisas. Se vocês quiserem, ou até a própria Nerdola Comics, né, o próprio Wagner, quiser que eu traga algum tipo de análise um pouco mais enfim, uma análise um pouco mais detalhada, né, mais técnica, né, aí é só comentar que eu com certeza faço sem problema nenhum, tá bom? E por que eu decidi fazer um vídeo disso? Porque vocês não sabem porque eu nunca comentei isso antes, mas meu sonho desde a infância sempre foi de ser desenhista, né, de escrever histórias em quadrinho e tudo. Não necessariamente fazer sucesso com dinheiro, porque eu acho que quando a gente coloca essas metas que são muito difíceis, né, de alcançar, a gente falha com a gente mesmo, entendeu? E se não der certo por algum motivo, né, a gente vai viver com uma frustração na nossa vida muito grande, né? E mesmo assim, não só por isso, né, porque eu acho também que os nossos sonhos, eles devem ser perseguidos eternamente, entendeu? Então quando você coloca, vou colocar, meu sonho é ficar rico vendendo quadrinho. Na realidade, no Brasil isso é quase impossível, né? Vamos falar a verdade. A gente tem poucos exemplos, né? Tem o Maurício de Souza, né? E tudo, mas assim, de cabeça a gente lembra só ele, né? E o cara do Menino Maluquinho lá também, né? Porque realmente não é uma realidade no Brasil e mesmo em outros lugares. Viver de quadrinho é uma coisa muito difícil. Na verdade, meu sonho sempre foi justamente fazer os meus personagens e lançar, né, os meus personagens, né, de história e quadrinho, que são heróis também, tirando um título que, na verdade, é parecido mais pro mangá do que pro quadrinho, né, a narrativa, sacou? Enfim, então eu vou analisar o Dante, né, que é esse HQ aqui que chegou. Eu li 2 vezes, certo? Antes de fazer esse vídeo. 2 vezes é pouco, mas é melhor do que só falar as outras pessoas comentarem. Você criar sua opinião porque você viu alguém dando opinião, certo? E 2 vezes eu acho que não é pouca coisa nenhuma não, tá? Eu pensei em ler 4, mas aí eu já acho que é desnecessário, né? Porque eu cometi o erro de me intoxicar um pouco de opiniões alheias quando eu fui ler esse HQ do Dante. Quer dizer, antes de ler, né, no caso, porque eu fui ver algumas análises, né, do pessoal. E tem o pessoal que gostou, né, tudo, e tem o pessoal que não gostou, entendeu? Só que tem um porém, né? Esse pessoal que não gostou, na maioria dos vídeos, né, que eu vi, era o pessoal esquerdista, entendeu? Então, assim, você já tipo assim, percebe, né, por que eles não gostaram, né? A HQ é uma HQ anti-woke, certo? Anti-lacração e tutti-quanti. E aí, os lacradores não gostaram. Então, é meio que óbvio, né, que eles não iam gostar, né? Mesmo se fosse a melhor HQ do mundo, eles iam achar defeito pra colocar. E realmente acharam. Mas não quer dizer que eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu vou falar que a HQ é simplesmente fantástica e tudo mais, não. Tá? Eu vou dar minha opinião sincera dentro do que eu realmente penso, entendeu? Tanto que aqui eu vou falar coisas positivas e negativas, entendeu? Coisas que é a minha opinião e coisas que eu acho que realmente foi erro, entendeu?
porque uma coisa que é preciso se ter, né, é a percepção de quando alguém está te transmitindo uma informação sobre o seu produto, verídica mesmo que seja negativa, entendeu? E eu vou fazer isso com toda a minha sinceridade. E para começo de conversa, para falar já o que eu achei da HQ. Eu achei boa ou ruim? Eu achei boa mesmo, entendeu? Uma boa HQ que me surpreendeu muito, muito positivamente, né? A HQ, eu tinha uma ideia sobre ela e ela superou minhas expectativas, entendeu? Então realmente é uma HQ boa, e quando eu li a HQ eu percebi que o pessoal que criticou, dentro das críticas, né, que eu vi, foram críticas muito ruins, entendeu? Então realmente eles estão errados, entendeu? Tirem suas próprias conclusões, a não ser que você esteja um lacrador, né? Talvez você não vai gostar, né? Então eu vou começar aqui falando sobre o design, né? Longe de mim querer criar alguma rivalidade entre o pessoal da Nerdola Comics ou Liga Nerdola, mas para mim o Dante, dentre os heróis mostrados, né, que terão, ele tem o melhor design, entendeu? Porque, na minha visão, ele parece mais herói mesmo, entendeu? Ele usa uma roupa mais herói, ele tem a máscara, né? Os outros, se eu não me engano, não tem, se tem... Enfim, nas artes que eu vi não era divulgado, entendeu? Não foi divulgado nas artes que eu vi. O Dante, ele tem a máscara ali, tem um foguinho, tem a mistura do preto ali com o azul um pouco escuro, né? Não parece que é um azul tão chamativo, né? Pelo menos, como a HQ ela se passa em muito ambiente escuro, né? Então dá pra ter noção real ali do azul, mas eu acredito que seja um azul um pouco mais escuro mesmo, entendeu? E realmente é um design que eu gostei, que eu achei criativo. Tem o símbolozinho aqui do fogo, né? Eu gostei demais. Agora, uma opinião minha, o que eu mudaria? Eu mudaria apenas alguns detalhes que deixam mais modernos, entendeu? Porque pra mim o herói é mais divertido de você você olhar o design e gostar do herói só pelo design, é justamente aqueles design mais herói, entendeu? Que é tipo assim, icônico, entendeu? Então, se você moderniza demais, tenta deixar uma parada um pouco mais policial ali, pra mim, você quer trazer mais pra realidade, sim. Mas aí você foge um pouco da proposta principal, que é ser um super-herói, que não é realidade porra nenhuma. Ué. Então, pra mim, quando você vai fazer um herói, se a temática dele não for essa, né, de tecnologia, de policial, de agente, eu acho que vale a pena você investir num design de herói mesmo, entendeu? Cor nada a ver, cor carnavalesca, né, vamos falar assim, formatos assim no uniforme não usuais em roupas cotidianas, né? Pra mim, é isso que eu mudaria, mas só pra deixar bem claro, o design é muito bom, entendeu? Pra mim é nota 9. Pela minha opinião, não é erro, tá bom? Pra deixar bem claro. Porque o Batman, por exemplo, é um super-herói que ele usa bastante os utensílios, né? Ele tem um cinto ali de utilidade, que o Dante parece que tem também, embora na HQ ele não usa, né? Nada ali. Mas ele tem ali tipo um cinto de utilidades ali, que é uma coisa mais policial, mas se você reparar no Batman, não fica uma coisa tão policial. Mas eu acho que no Dante ficou um pouco, sacou? Que não que seja negativo, mas eu acho que pra super-herói é mais legal, mais divertido você olhar pro herói assim e ver uma parada de herói mesmo. Você vê que é um personagem, tipo assim, pra você gostar de ver ele fazendo coisas extraordinárias e tudo. Porque esse visual que a gente tem quando a gente vai ver um personagem, um herói, ele diz muito, entendeu? Então você vai ver o Homem-Aranha ali com cores bem espalhafatoso, um olhão gigante, e ao mesmo tempo o Homem-Aranha você vê que ele é um personagem bem animado, né, que pula e tal. Inclusive o design do próprio Homem-Aranha foi mudando conforme o tempo, porque foi se adaptando mais ou menos ali com a intenção do personagem, entendeu? Então você vê que tem essas diferenças. O Capitão América, eles deixam o Capitão América sempre um pouco mais forte, né, mais robusto, mais posturado, né? Porque justamente ele tem que passar essa sensação de líder, né, e tudo. Vou dar um exemplo aqui meio nada a ver, né, de personagens de anime, né, tem o Broly no Dragon Ball, né, que o Broly, ele é um personagem que simplesmente é tipo um Hulk Super Saiyajin, né. Você vê que ele é brutamonte, gigantesco,
E ele é um personagem com essa proposta de ser violento, de derramar sangue, de ter uma presença assustadora. E nos primeiros filmes dele lá do Dragon Ball Z, ele realmente tinha, entendeu? E aí você vai ter um outro personagem mais demoníaco, tudo pra passar uma sensação ruim, que nem o da Burai, entendeu? Isso aí eu tô falando no caso dos animes, tá? E mais especificamente no Dragon Ball, que é o que eu mais domino. Então eu acho que isso é muito importante, sabe? A questão do design, da aparência do personagem. Em relação ao design ainda, o design dos vilões tá legal, entendeu? Mas pra mim já tá um pouco fora da temática super-herói. Parece mais um vilão de jogo, tá ligado? Jogo estilo RPG, coisas assim. Como eu tô falando, não é uma coisa necessariamente ruim, entendeu? É uma coisa que eu imagino, né, que os leitores de quadrinho, quando vai ver, vai bater o olho assim, eles não vão esperar, entendeu? Porque assim, uma coisa que é muito interessante em personagens fictícios é a gente conseguir visualizar ele, conseguir desenhar, entendeu? Conseguir decorar a composição do personagem, entendeu? Da aparência do personagem. E quando você tem muito detalhe, muita coisinha ali que faz uma diferença ali do personagem, tudo, além de ficar mais difícil desenhar, eu não falo pros artistas não, eu falo pra quem é fã, uma criança, né, e tudo, além de ficar mais difícil de desenhar, você vai ter uma parada que não fica tão icônica, sacou? De vilão. Você pega o Duende Verde, ele é um duendão roxo e verde que joga abóbora e voa no skate, tá ligado? Então você vai ver uma parada assim, entendeu? Nos quadrinhos. Claro, tem a intenção por trás, né, do criador, né, o que o criador quer transmitir com aquele personagem, tudo. Mas aí é que nem eu tô falando, né? Eu tô dando minha opinião com o olhar de um leitor de quadrinhos, sacou? Então, vamos colocar, por exemplo, eu tenho um conhecimento maior sobre o Homem-Aranha, né? Você vai ver a galeria de vilão do Homem-Aranha, é o Mistério, verdão, com um aquário na cabeça, né? Um aquário, entre aspas, uma capa. Você vai ver o Rhino, que é um rinoceronte. O design é simplesmente muito foda, que é um rinoceronte com chifrão aqui, grande, forte, entendeu? Venom, sacou? Um aranhão aqui, boca aberta, língua salivando, catarro. O Carnificina, que é um pouco parecido também, mas aí você já vê que ele já traz o vermelho e o preto, né, que são cores ali mais associadas a questões demoníacas, né, e Carnificina tem meio que essa proposta. O Morbius, que é um vampirão, basicamente, né, isso. O Morlun também, que ele traz um pouco pra essa parada vampiresca, né? Mas você vê ali visualmente, apesar dele ser bem humanoide, ter cabelo, ter barba, né? Assim como seres humanos normal, eles têm características ali no seu design que deixa mais icônico, entendeu? Então, enfim, exemplos não faltam, eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. E os vilões da HQ do Dante, eu achei que não, que esse design que se espera de um vilão não se tem, entendeu? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, né, da minha experiência, da minha visão, né, eu como produtor de quadrinho também, né, claro, como eu disse, né, vou até mostrar daqui a pouco melhor o que tá ali, eu faria isso, entendeu? Eu faria vilões com aparências mais carnavalescas, vamos falar assim, né? Mais herói mesmo, é uma parada de herói mesmo, de quadrinho, entendeu? Ó, o segundo tema que eu separei é uma das críticas que eu vi que incomodou bastante a galera, que não tem a ver com questão da galera ser de esquerda, né? Que é o pessoal reclamando do self-insert. Primeiro, assim, sinceramente, eu não achei que é self-insert. Só porque o cara tem cabelo grande, é branco, sei lá. O Wagner, ele nem é tão alto aparentemente, né? E nem é forte, entendeu? E o cabelo dele também não é tão grande quanto o do Dante, né? Aparentemente, e também se tivesse uma bandana ali, alguma coisa, que o Wagner, ele é mais conhecido por isso, né, por essa bandana e tudo, e o pessoal associa com o Nando Moura, né, que durante muito tempo o canal dele gravava com a bandana, né. Eu sinceramente não achei, não me incomodou em nada, zero, essa questão de selfie, mesmo se for, entendeu, self-insert, eu acho que não faz diferença nenhuma, entendeu, nem pra quem já conhece o Wagner, entendeu, porque pra mim o personagem não lembrou ele, não. Ele é o personagem mais maduro, o Wagner tem cara de ser mais jovem, né? Embora eu acho que ele tem mais ou menos a mesma idade. Ele aparenta, né? Porque ele não tem barba nenhuma, né? Ele aparenta ser mais jovem. E eu não achei que o Kevin Miller ele tem ele é um self-insert mesmo, assim não. E mesmo se ele fosse um self-insert, eu não atrapalhou em nada na história. Pelo contrário, o cabelo dele ser grande combina muito mais com o design, entendeu? Porque o cabelo dele meio que entra em chamas ali, né? E fica aquela parada assim, né? Pegando fogo grande, né? Assim.
E isso ficou muito da hora na HQ. Como eu acabei de falar, a questão do design dele foi criativo isso, entendeu? Eu não sei de onde que ele tirou isso, se ele criou da própria cabeça, né? O cabelo pegar fogo, assim. Ficou muito bem feito, ficou muito da hora, ficou bacana demais, entendeu? Então, sinceramente, essa questão de self-insert aí, eu acho que é o pessoal querendo achar defeitos, sinceramente, né? E como o próprio Wagner já respondeu isso, o próprio Homem-Aranha, né? Ele é, de certa forma, um self-insert, né? E se você for pesquisar a fundo, você vai ver muitos exemplos disso que você nem imagina, entendeu? Eu acho que a associação é, primeiro, pelo Wagner ser de direita e, segundo, por você conhecer o Wagner ali, né? Ver os vídeos dele e tudo. Agora, a questão mais discutida, né? Mais, assim, criticada na HQ do Dante, né? Pelo pessoal que nem leu, tanto pelo pessoal que leu, né? É a política, né? A questão política. Quando eu vi o anúncio da HQ e eu vi lá as aparições políticas nela, eu imaginei que seria o quê? Que seria um personagem qualquer, um herói, né? Seja lá qual for, sei lá, um demolidor da vida, que ele ia ter as suas filosofias de vida, princípios e valores ali baseados nos valores e princípios da direita, né? E aí, quando acontecesse algum momento ali na HQ que esse ponto de vista dele fosse necessário, ele ia demonstrar de forma indireta que ele é de direita. E aí eu fui ver a crítica do pessoal, e na crítica do pessoal, o pessoal colocou como se a HQ inteira o cara ficasse levantando bandeirinha e militando. Para eles, foi uma lacração de direita, né? Nem de perto, tá, rapaziada? Nem de perto, nem longe, né? Quer dizer, nem de longe. Porque o esquerdista, quando ele vai lacrar numa obra assim fictícia, ou até numa música, né? Tanto faz, num show, ele dá uma palestra, entendeu? Ele coloca imagens, mensagens claras e óbvias assim o tempo inteiro. Tanto que você sai ali da parada de saco cheio. Por isso que nada hoje em dia mais tá fazendo sucesso, né? Porque o pessoal, não basta colocar uma paradinha ou outra ali esquerdista que já faz a obra entrar em decadência. O pessoal enche, entendeu? O pessoal tá colocando além do limite, sabe? Tá tirando a diversão pra colocar a questão política, entendeu? E eu vou te falar, essa questão HQ do Dante na questão política foi muito melhor do que eu imaginava. Porque é uma parte da personalidade, faz parte da personalidade do Dante e do conceito dele, mas não é aquela parada excessiva a ponto de tirar o entretenimento, entendeu? Ou substituir de alguma forma. Pelo contrário, você lendo, você acaba conhecendo mais o personagem e gostando mais, entendeu? Meio que ficando mais familiarizado com a personalidade dele, entendeu? Então, sinceramente, mais um ponto pra mim que o pessoal só quis pegar pra encher o saco. Mas esse era um dos pontos que era claro que o pessoal ia encher o saco, entendeu? Eles esperavam que não tivesse nenhuma pauta levantada, né, pelo personagem, né? Nenhuma pauta pra direita, né? Ou se tivesse, seria só uma hora ou outra ali. Eu até acho, como eu disse, né, anteriormente, eu até achei que seria mais ou menos por esse caminho, mas, sinceramente, lendo, eu achei superior ao que eu tava imaginando que seria. A questão, agora que eu queria falar, né, é que o roteiro, esse roteiro do Dante, ele é um pouco diferente mesmo, entendeu? Era uma das pautas levantadas tanto pelo Wagner quanto pelo pessoal. E realmente ele é meio diferente nesse sentido. Deixa eu tomar uma água aqui. Ele é um roteiro, só que ele é diferente na minha visão por outros motivos. Não é por não ser uma história de origem de poderes, tudo, ou por ser uma origem de uma cidade, não do personagem principal. Pra mim, o que diferencia esse roteiro é que, na verdade, a narrativa dele é diferente de uma narrativa casual de quadrinhos. O que eu quero dizer com isso? Nos quadrinhos, quando você vai ler uma história qualquer, na maioria das vezes, porque eu não vou falar em todas, porque eu não sei se em todas é assim, provavelmente não, né? Deve ter alguma exceção, mas na maioria eu posso falar 90% das vezes, o quadrinho, você vai ter uma saga, por exemplo, ou uma minissérie ali, que vai ter, vamos exemplificar, 5 edições, né? Aí tem a primeira, a segunda e a terceira. Vamos supor que você é um fã casual de HQs e você foi lá na loja, né, de HQs ou numa banca, nem sei se ainda vende, nem em banca,
e comprou a HQ, só que só tinha número 2, e foi lá e comprou a número 2. Na HQ, você vai ler a número 2 e você vai ter uma história específica com início, meio e fim, embora ela faça parte de um todo, e nesse todo ela é a segunda edição, entendeu? Ou seja, ela é uma continuação de uma edição anterior, que vai ter uma continuação de mais 3 capítulos, já ia falar 2. Mas dentro dessa história, ela conta uma mini história com início, meio e fim, que aí faz parte da sequência. Cada HQ ela é feita nesse sentido, entendeu? A primeira ela vai ter uma história início, meio e fim assim, que vai ter uma história que vai fazer parte de uma história maior, a segunda também, e a terceira, a quarta e a quinta, entendeu? Na quinta tudo tem que se concluir necessariamente, porque senão você vai ter aquela saga incompleta de alguma forma, enfim, vai faltar, entendeu? Se não for assim. Eu acho que deu pra entender, né? Agora, no mangá, não. No mangá, por exemplo, no mangá você vai ter uma história, né, número 1, e aí você vai ler a número 2. E aí se você comprar a número 5, você vai sentir que tá faltando, entendeu? Porque você não sabe o que aconteceu, que a não ser que tem uma recapitulação, né, do que aconteceu, mas via de regra não tem, entendeu? Então você meio que tem que ler em ordem e tudo, pra você entender a história toda, mesmo que ela faça parte de uma saga, né? Vou dar o exemplo de Dragon Ball. Uma saga em Dragon Ball tem diversos capítulos, né? Eu nem sei quantos, mais ou menos, uns 20, vamos supor assim, capítulo de mangá. Embora capítulo de mangá também tenha menos páginas do que normalmente do que quadrinho, né? Então, no mangá você vai ter essa questão linear, sabe? Você vai ter essa narrativa mais linear e que se você pular algum, você vai ver ali que faltou coisa, entendeu? E a história vai sempre continuando, com algumas exceções, né? Por exemplo, Naruto, eu não sei como é que é o mangá, mas no anime, por exemplo, você tem recapitulação o tempo todo e parece que a história conta mais o passado do que o presente, pelo menos no Shippuden. O Shippuden, a história custa avançar, entendeu? A minha visão, inclusive, por isso que eu deixei de assistir Naruto Shippuden no meio do caminho, antes de começar a grande guerra lá que tem o Madara. Eu não sei se é a terceira guerra ninja, né, assim. Porque justamente eu senti que não avançava a história, entendeu? A história mesmo, entendeu? Mesmo pulando os filler. Eu dormi 3 vezes no mesmo episódio, fui lá e desisti. Mas a tendência dos mangás é contar essa história linear indo pra frente, sempre no tempo presente, entendeu? Agora, no quadrinho, geralmente você vai ter... Cada história ela tem uma história própria, de início, meio e fim, embora ela faça parte de uma história maior no estilo saga, entendeu? No caso do Dante, eu senti que ela se parece mais com a narrativa de mangá. Não sei se é intencional ou não, né? Mas aí seria a minha opinião. Na minha opinião, ficaria melhor se tivesse história, porque eu senti faltando algo, sacou? Esse gostinho de quero mais que o pessoal fala, realmente você sente isso porque parece que tá lendo uma história incompleta, entendeu? E no quadrinho geralmente não tem isso. Mas aí fica aí também a curiosidade no meu próprio quadrinho, na edição que eu vou mostrar aqui, ó, Agility, né, que é o meu herói, né, de quadrinhos, que eu mesmo, só que a diferença é que eu fiz tudo, né, eu desenhei, eu roteirizei, eu fui lá na gráfica e imprimi. No caso deles foram muito mais profissionais, né, enfim, tem mais recursos do que eu e tudo. Então, no meu quadrinho eu fiz igual do Wagner, entendeu? No meu caso, eu nem apresentei o herói ainda, entendeu? Ele vai aparecer no final da segunda edição, que eu já tô fazendo, inclusive. Mas na primeira edição, você tem meio que o início dele, da jornada dele, mas você não tem ali o herói ainda. Mas você tem uma história de início, meio e fim no meu, entendeu? Mas eu deixei mais esse lado aí parecido mais com o mangá, no sentido de ter que... Você vai ter que ler o próximo para você compreender melhor alguma coisa. Você sabe que tem mais ali por vir, entendeu? No caso do Dante, eu acho que ficou mais parecido com o mangá, que não necessariamente é ruim, tá? Pra deixar bem claro, mas que é uma coisa que você vê que é diferente, entendeu? Que faz diferença. E eu nem acho que seja ruim de verdade não, tá, galera? Eu tô falando sério. Porque, que nem eu falei, eu li, eu gostei de verdade, gostei muito mesmo, entendeu? Não é uma HQ que você vai falar assim, nossa, puta roteiro, até porque é a primeira edição, né? Com poucos recursos, né? Segundo eles mesmos, né? O número de páginas limitado, né? E isso faz diferença. Eu, como desenhista de quadrinho, né? Posso falar isso, que é verdade, entendeu? E que nem eu tô falando, no geral, a HQ é muito boa mesmo, entendeu? Essa questão é só uma curiosidade do meu ponto de vista sobre a HQ, entendeu? E que nem eu
falo de novo, vou ser prolixo, né? Não é uma coisa necessariamente ruim. Talvez um cara que lê apenas quadrinho, que ele é um cara engajado em ler quadrinho, mas ele só lê quadrinho, ele não lê mangá, ele vai ler e vai achar diferente, ele vai caçar motivos pra tentar dizer o porquê que ele achou diferente que a narrativa e não vai conseguir, porque ele não sabe disso, entendeu? Que a narrativa, ela é diferente de quadrinho, de mangá, por exemplo, né? De livro também, né? Vamos colocar aqui, porque o mangá, ele é mais parecido com o quadrinho, né? Que ele tem a imagem acompanhando ali dos balões de fala, tá? Mas em toda narrativa que você for escrever alguma coisa, é uma narrativa diferente, entendeu? Aí eu vi muita gente falando que é porque não é uma história de origem, mas na minha visão, isso não tem nada a ver. E não me incomodou em momento não ser uma história de origem, que nem eu falei. A única coisa que eu senti é que ficou faltando, entendeu? E eu acho que ficou faltando justamente pela escolha de narrativa que o Wagner quis ter, né? Eu falei aqui bastante já, né, sobre a questão do roteiro em si, mas uma coisa que eu não falei, mas que é importante deixar claro, é o que é um bom roteiro. O que é necessário para se ter um bom roteiro, né? Essa galera que critica, provavelmente elas não sabem, entendeu? Mas é mais simples do que se imagina. Não é complexidade, não é background, não é nada disso. É diversão, entendeu? O roteiro, ele tem que ser divertido, ele tem que deixar a história ou o que quer que seja ali divertido, entendeu? Palatável, que seja agradável, entendeu? De se consumir. E você vai ter vários exemplos disso, né? Como eu próprio citei no Naruto, o que, na minha visão sobre o autor, ele se propõe a fazer para deixar o roteiro mais divertido para os leitores de Naruto é colocar um background para cada personagem, é voltar no passado e trazer com mais ênfase a dramatização das cenas, entendeu? Então você vai ter personagens mais humanizados no sentido de que eles vão chorar mais, entendeu? Eles vão sentir mais esses sentimentos assim de que geralmente não são colocados em animes, né? Tristeza, saudade, depressão, essas coisas assim, mais para baixo do que para cima, na minha visão, sabe? Enquanto em Dragon Ball, por exemplo, isso também é a minha visão sobre o autor e provavelmente eu tô certo, o Akira, ele quer deixar o roteiro, né, divertido, esse sempre foi o objetivo dele, ele sempre deixou claro, acho que por isso deu tão certo. Mas o que ele faz? Ele segue a linha temporal presente com muita calma, muito tranquilo, e a história sempre está avançando e sendo contada, né, no tempo presente, e os personagens, eles são muito divertidos, muito bons, entendeu, de se acompanhar, fora as lutas, né, mas tô falando do roteiro em si. Então você vai ter muitos momentos divertidos, interações de personagens muito bem feitas, entendeu? E claro, né, as cenas de ação, de porrada, né, de como um personagem vence o outro, aquela cena do céu, né, no final, por exemplo, né, Gohan Super Saiyajin 2. Então, assim, isso deixou o Dragon Ball no topo dos animes por causa disso, né? O pessoal, mas Dragon Ball não tem histórias. É porque você ou não viu ou não leu Dragon Ball, né? Qualquer um dos dois, né? Ou então você já viu, tipo assim, com o olhar assim, nossa, esse negócio aqui vai ser ruim, né? Mas basicamente um bom roteiro é esse, entendeu? E você vai ter alguma forma de deixar o roteiro divertido, que vai ser o roteiro, os personagens que compõem o roteiro, o foco narrativo, por exemplo, o romance, o terror, eles são narrativas completamente opostas, né? Então você vai ter um estilo de narrativa para um e um estilo de narrativa para outro. E um bom roteiro de terror, normalmente ele não vai ter um bom romance desenvolvido dele. Vocês entenderam a proposta? A mesma coisa acontece no de romance. Você dificilmente vai ter elementos de terror que vão fazer daquele roteiro um bom romance, sacou? Porque é meio que intuitivo, entendeu? Assim como uma história de ação, sem ação, não vai ser um bom roteiro, porque a proposta é ser de ação e não é de ação, entendeu? Você vai ver um filme de arte marcial, mas aí você chega lá e só tem tiroteio, entendeu? Então, é dentro da proposta e do que vai compor o roteiro para fazer com que ele seja divertido, entendeu? Então isso é um bom roteiro e isso a HQ do Dante entrega bem. Agora uma visão geral da HQ. Eu falei que eu ia falar as coisas que eu não gostei. Uma coisa que eu realmente não gostei e eu acho que realmente foi ruim, que eu não acho que é minha opinião, eu acho que realmente foi ruim, que é o quê? Em um momento da HQ é citado que o Dante, o personagem, o alter ego, né, o Kevin Miller, o que ele faz?
ele, pra fazer a cidade lá, né, iniciar, né, enfim, o processo de libertário, ele vai meio que recrutando ali outros hackers proletários. Isso, na minha visão, ficou muito forçado. Por quê? Porque quando a gente não tem uma referência de como funciona aquele mundo fictício que eu estou consumindo o produto, eu deduzo normalmente que seja semelhante ao universo humano normal, entendeu? Certo? Aí, quando tiver alguma diferença, a história vai ressalvando ali o que é diferente e o que não é. Mas nesse caso dos hackers libertários, todos eles se unir, conseguir e tudo dar certo para eles conseguirem ali fazer a cidade, eu acho que falhou e que ficou ruim mesmo, entendeu? Essa parte eu não acho que seja um ponto de vista meu, que eu queria que fosse de outro jeito. Eu acho que realmente ali faltou alguma coisa ali pro Wagner concluir esse pedacinho aí e deixar melhor. Dá pra corrigir depois, mas essa primeiro contato com a primeira história, ela é muito importante, entendeu? Você pode corrigir depois, né, e desenvolver mais ou menos como ele fez isso, entendeu? E ali justificar bacana, mas eu li essa HQ e é o primeiro contato que eu tive, e aí você tem as informações apenas ali da HQ, não tem jeito. E aí, nesse caso, eu acho que realmente faltou, porque eu vou te falar, vou dar um exemplo. O pessoal reclamou também dos pais do Dante, que não mostra ele chorando, ele sentindo, né? E eu vou te falar, o que foi mostrado ali na HQ, pra mim já foi o suficiente. Tá perfeito. Mostrou que o Dante ficou triste, tem uma melancolia narrativa ali na HQ que te faz entender, mas claramente o foco narrativo naquele momento não era esse, entendeu? Mas claramente também o foco narrativo não era mostrar como é que ele trouxe, né, os hackers libertários, né, programadores, sei lá. Sim, mas nesse caso, no caso dos hackers, né, libertários, fica uma parada mais forçada, porque você fica pensando assim, uai, mas como é possível isso, entendeu? Como ele conseguiu achar hackers libertários engajados o suficiente, com coragem e disposição, e enfim, na Deep Web, né, para dar tudo certo e eles conseguirem ir lá e montar a cidade. É uma coisa mais difícil, entendeu? No caso ali dos pais, é uma coisa que você meio que já vai ter informação, sabe? Que eu não sei se é spoiler. É spoiler, né? Mas foda-se. Se você não quer ouvir spoiler da HQ, você pula o vídeo, entendeu? Você pula o vídeo, eu não sei quanto tempo pra frente, ou então você para de ver mesmo, entendeu? Eu tô nem aí não. Os pais morrem, né? Aí ele não fica tão triste quanto o pessoal esperava. Mas demonstra que ele fica triste sim, pô. Meio que tá resolvido que a HQ vai seguir dali e ir diante, entendeu? Agora, nesse caso dos hackers libertários, eu acho que realmente ficou faltando, sacou? Algum motivo pra ter dado certo, né? Alguma desculpa, sei lá. Algum obstáculo, sacou? Demonstrar alguma dificuldade. Porque assim, pareceu uma facilitação de roteiro. E lembra o que eu falei? O roteiro divertido um bom roteiro, é o roteiro divertido, né? E quando você facilita demais a história pro personagem ou ganhar ou conseguir fazer alguma coisa, né, com extrema tranquilidade, você acaba piorando o seu roteiro, entendeu? Não acho que isso deixou a história com um ponto tão negativo assim, mas é uma das coisas que eu olhei e percebi que eu não gostei e que realmente eu acho que ficou ruim e que não é minha opinião, sinceramente. Eu acho que essa realmente foi uma falha. E eu acho que eu vi alguém criticando isso também, sabe? Mas, assim, de cabeça não sei dizer. Mas é uma coisa que eu vi, entendeu? Com o meu olhar. Se o Wagner quiser achar o que eu falei interessante, bacana. Ele com certeza vai, nas próximas edições, sei lá, dar um jeito de explicar, não sei. Ou não, né? Também agora já passou, né? Mas, enfim. Então, essa foi minha visão. E outra coisa também que eu queria falar sobre a HQ é o material, né? A HQ tem um material muito bom, velho. Inclusive o miolo, né? Que são essas páginas de dentro aqui. Eu não sei qual material que é, não, sinceramente. Mas é um material bom, meio duro, sabe? Meio resistente. Não sei como é que vai ser o desgaste da HQ com o tempo, né? Porque ela parece que quando você folheia ela e devolve ela
né, pra versão original dela, parece que ela fica mais inchadinha, né? E eu não sei se isso vai, com o tempo, né, fazendo micro rachaduras e despedação da HQ, né? Eu acredito que sim, sinceramente, mas espero que não. Mas de fato o material é muito bom. Ele é diferente do material dessa HQ aqui, por exemplo, que eu peguei ali só de exemplo, que é um estilo mais parecido, né? Você vai ver que é um estilo bem parecido, né, com lombada e tudo. A página aqui, a capa, né, ela vai ser parecida também. O Dante é até um pouco mais duro, para falar a verdade, mas as folhas do miolo, essas aqui, elas são mais maleáveis, tá vendo? Elas dobram com mais facilidade, ó. E aí você acaba vendo que a do Dante não, a do Dante ela é realmente mais robusta, né? Eu não sei se isso atrapalha, sinceramente, tá? Conforme o tempo for passando. Mas, sinceramente, eu não sei por que também alguém ia querer ficar toda hora ali lendo HQ, por melhor que ela seja, entendeu? A ponto de você conseguir danificar a HQ, entendeu? Não é como um livro que você vai estudar e revisar várias vezes, né? Por exemplo, a HQ você vai ler uma vez, você vai ler diversas outras histórias e depois você vai revisitar ela, né? Depois de muito tempo e tudo. Isso acontece mesmo, mas enfim, é um ponto que eu queria deixar bem claro. Em relação à arte e direção de arte e arte final, né? Arte da HQ em si, pra mim tudo nota 10, entendeu? Não tem nem o que reclamar. Eu vi gente inclusive achando motivo pra reclamar da arte, entendeu? Que eu achei que ia ser o ponto que ninguém ia reclamar. Consegui achar gente reclamando. Isso daí, sinceramente, pra mim também é forçação, né? Porque eu, sinceramente, eu não vejo defeitos, entendeu? A arte em si, eu não vejo defeito. A única coisa que me incomodou, mas isso é uma coisa comum em quadrinho pra mim, que é em alguns momentos ali da luta que ele tem com o Nero, né, ali no final, não dá pra entender direito o que aconteceu, né? Porque a luta é meio de projétil, né? Eu, sinceramente, não gosto muito desse estilo de luta, mas já é opinião minha, né? É a luta de projétil, um joga negócio no outro, né, e tudo. Enfim, e às vezes ali não dá pra entender o que tá acontecendo, quem que tá levando dano, se não tá, se defendeu, entendeu? Mas eu acho que isso é uma falha em geral de HQ, entendeu? Que você às vezes vê um quadro ali que fica meio confuso mesmo, entendeu? De entender o que tá acontecendo, né? Então, o desafio da gente que desenha, né, que compõe as HQs é justamente deixar meio que claro pro leitor o que a gente está querendo passar ali em cada quadro, né? Pode ter sido também, nesse caso, por que eu não acho que isso é um ponto negativo? Porque pode ser interpretação minha, pode ser que eu não consegui entender porque eu não consegui, mas se eu passar pra outra pessoa vai conseguir, entendeu? Então, que eu tô falando, isso pra mim não tira ponto da HQ não, e nem a questão da luta não ser do jeito que eu prefiro, porque é opinião pessoal, então a gente tem que separar o que é opinião pessoal e o que não é, entendeu? Como eu falei, o que eu acho que não é opinião pessoal é aquele questão ali dos hackers, né, que eu citei. Então, de resto é isso, né, em relação aos designs, né, aos desenhos, quer dizer, da HQ, né, eu acho que eu consegui falar tudo. Eu mudaria, na minha visão, minha, aí que, como eu tô dizendo de novo, não é mais opinião, não é fato, aí é minha opinião. Tiraria esse negocinho branco aqui do fundo, ó, do logo principal, entendeu? Deixaria tipo um PNG ou até preto mesmo para combinar aqui com a borda do quadrinho aqui, né? Desse ícone pequeno aqui que geralmente fica em HQ de herói. Porque eu acho que ia ficar melhor. Esse branco deu uma sensação um pouco de amadorismo, não sei, entendeu? De coisa tipo assim que qualquer um faz, tipo como se não tivesse conseguido tirar, entendeu, o fundo. Mas aí, como eu tô dizendo, nesse caso é minha opinião também. O que não é minha opinião, eu acho que eu consegui deixar claro, né? Enfim, não sei se eu vou adquirir todos os exemplares e acompanhar todo o universo do Nerdola Comics, né? Mas as HQs do Dante eu vou comprando conforme for saindo, né? Essa minha inclusive chegou com um atraso muito grande, mas eu acho que não foi culpa deles, né? Eu acho que foi culpa dos Correios, né? Inclusive mandei mensagem para a Nerdola Comics, né? E um ponto negativo é o contato, né, com a Nerdola Comics. Vou ser sincero aqui, rapaziada, porque o contato que eles deixam pra gente lá no site, né, é o contato do e-mail, né? E eu entrei em contato diversas vezes no caso da Mega que está atrasando, pelo menos para ter uma resposta assim, não, tá atrasando, mas vai chegar, porque sinceramente você fica em dúvida, né, velho? Porque, sei lá, pode acontecer alguma coisa e se perder, o seu produto se perder no meio do caminho, você nunca vai saber, entendeu?
Aí eu mandei diversos e-mails ali, né, já que o e-mail era a única forma de contato, e não consegui retorno em nenhum, só nos anteriores. Quando deu o primeiro atraso, eu mandei o e-mail, eles responderam, depois não, entendeu? Depois eu realmente fiquei meio que no vácuo, certo? Mas eu chamei no Instagram e eles me responderam, embora com uma certa demora, que é compreensível, né? Claro. Pelo e-mail, que é a forma original de contato, eu tive problemas, certo? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que se o Wagner, né, ou qualquer um da Nerdola via esse vídeo, né, recebam ele com carinho, entendeu? Porque eu gosto muito do Wagner, eu acompanho quase que diariamente os vídeos, né? Gosto muito de verdade, entendeu? Compactuo com a maioria das ideias do Wagner, tirando a parte que parece que ele apoia ali o Bolsonaro. Eu não apoio mais, entendeu? O Bolsonaro, porque eu acho que, enfim, não vem ao caso, né? Mas eu basicamente discordo dele nisso daí e tá tranquilo, entendeu? Porque de resto o Wagner e eu praticamente somos as mesmas pessoas, né? Em corpos diferentes, no sentido de que a gente gosta de coisas parecidas, né? Homem-Aranha é uma delas, né? Rock, né? Não sei quais bandas o Wagner gosta especificamente, né? Mas eu gosto muito de rock, né? De forma geral, no metal, né? E o Wagner também é um grande apreciador de rock, aparentemente. Parece até mais pro emo. Gosto das músicas do Wagner, mais uma coisa em comum, né? Ele faz músicas, eu também. Só com as minhas músicas rap, né? Embora atualmente eu tenha meio que me desligado do rap, justamente por causa que o rap ele tá muito esquerdista, entendeu? E aí eu não quero mais ser associado, né? Esse estilo merda, né? Desse pessoal que só faz música bosta, entendeu? Então eu meio que parei de fazer rap, entendeu? Se eu for fazer, vai ser mais no estilo rock mesmo, tipo Linkin Park, Limp Bizkit, que tem ali meio que um rap com o instrumental ali mais de rock, né? Tirando o Chester Bennington, né? Ou no caso agora a Emily Armstrong, né? Linkin Park. Enfim. Então, o Wagner e eu, nós temos muitas coisas em comum. Ele criou o herói dele, eu criei o meu, que é o Agility, né? Que é um herói, inclusive, que o design dele é o mais simples possível, mas é tipo claramente um herói, né? Que ele é todo cinza, tem um capuz espião, né? Com essa parte do rosto aberto, e é isso, entendeu? Ele é fortinho, meio, mas tipo definido, né? Tipo um atleta de maratona, né? De corrida. Corredor, né? Eu acho que é mais pra esse lado aí, né? E, enfim, eu tava falando dos designs, né? O design da Agility é esse, é simples, mas ser simples não necessariamente é ruim, né? Você tem ali o surfista prateado, que é praticamente isso também, é um cara cinza, né? Que brilha ali, tem os olhos brancos e pronto, entendeu? É isso, sacou? Mas é muito, ninguém reclama do design do surfista prateado porque é legal, entendeu? Faz parte do contexto, entendeu? Enfim, já tô indo para outro assunto. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta se vocês querem que eu volto a trazer vídeos, tá, gente? Como eu tenho filho, né, agora, né, o Gohan já tá até meio grande, fica mais difícil para mim gravar vídeos, né? E eu tinha esperança de poder monetizar o canal e seguir com vídeos, né, sempre, e receber para isso, né, e fazer disso de certa forma uma renda, né? Mas eu não consegui, entendeu? Infelizmente, né, seria muito bom para mim, mas infelizmente eu não consegui. Mas uma coisa que me motiva muito é quando vocês comentam e pedem para eu trazer, e eu vejo direto os comentários aparecem para mim, tá, de vocês comentando. Então, se vocês querem que eu volte, comenta aí que quem sabe eu não animo sempre trazer vídeo igual eu fazia antes, galera. É isso aí. Enfim, até a próxima. Tamo junto, falou.